No coração de cada mãe que ora diariamente, Deus coloca uma força espiritual capaz de romper as correntes do impossível. Hoje, quero convidá-lo a refletir sobre um dos maiores poderes que Deus nos deu, algo que transcende qualquer força humana: a oração de uma mãe. Quando uma mãe cristã se ajoelha diante de Deus, não está apenas pedindo por proteção ou bênçãos para seus filhos, mas ela está construindo uma fortaleza espiritual em nome deles. Cada oração de uma mãe é um clamor direto ao coração de Deus e Ele ouve com amor. Não importa a idade do seu filho, não importa o lugar onde ele esteja, uma mãe que ora está mantendo a chama da esperança acesa, está criando um vínculo inquebrável com o poder divino. Antes de começar, deixe um nos comentários se você ama orar por seus filhos e inscreva-se para mais mensagens inspiradoras. A oração de uma mãe é a força que Deus usa para transformar vidas, a começar pela vida de seus filhos. Essa é a verdade imutável que quero compartilhar com você hoje. O poder de uma mãe que ora é capaz de mover montanhas, tocar corações e abrir portas espirituais para um futuro abençoado. Ao longo dessa mensagem, vamos descobrir juntos o impacto eterno que uma mãe de fé tem sobre o destino espiritual de seus filhos. Deus nunca ignora a oração de uma mãe. Uma mãe cristã carrega em suas mãos um poder imensurável, um poder que transcende a força física e se manifesta na força espiritual que a oração diária proporciona. Quando uma mãe ora, ela não está apenas se dirigindo a Deus com palavras, mas com um coração cheio de fé, confiança e esperança. Esse poder espiritual não pode ser subestimado, pois é capaz de mover montanhas e transformar vidas, especialmente a vida de seus filhos. A oração de uma mãe não se limita apenas a pedir a proteção de Deus para seus filhos, mas também a transmitir bênçãos espirituais que acompanharão suas vidas, gerando frutos que duram por toda a eternidade. Lembro-me da história de Ana, uma mulher que, em sua profunda dor, orou por um filho. O texto de 1 Samuel, 1 versículo 9 ao 20, nos conta que Ana era estéril e, em um momento de angústia, foi ao templo e orou com fervor. Ela não apenas pediu a Deus por um filho, mas fez uma promessa: se Deus lhe desse um filho, ela o entregaria para servi-lo por toda a sua vida. Ana orou com fé, confiando que Deus ouviria seu clamor, e Deus a ouviu. Ele concedeu-lhe um filho, Samuel, que não só seria a resposta à oração de Ana, mas também seria um dos maiores profetas de Israel. Essa história revela a profundidade do poder da oração de uma mãe. Quando uma mãe se volta para Deus com fé genuína, não apenas busca bênçãos materiais, mas deseja que os filhos vivam para o Senhor, cumprindo os seus propósitos. A oração de Ana não foi apenas um pedido por um filho, mas um clamor para que a vida de seu filho fosse usada por Deus. A oração de uma mãe cristã estabelece um vínculo sagrado entre o céu e a terra. Ela entende que seus filhos não lhe pertencem, mas que Deus os confiou a ela para que os guiasse com sabedoria e oração. O poder da oração de uma mãe vai muito além das palavras ditas em um momento de aflição. A oração de uma mãe é uma prática constante, uma entrega diária, uma dedicação ao Senhor pela vida de seus filhos. Ela ora não apenas por sua proteção física, mas por sua proteção espiritual. Ora não só pelo que eles precisam agora, mas por aquilo que Deus tem reservado para o futuro deles. Uma mãe cristã sabe que, enquanto ela ora, está construindo uma fortaleza espiritual ao redor de seus filhos, algo que nenhuma força no mundo pode quebrar. Curta o vídeo agora, comente fé e fique até o final para uma surpresa que vai tocar seu coração. Quando uma mãe ora por seus filhos, ela se torna um instrumento nas mãos de Deus. Deus ouve a oração de uma mãe com uma atenção especial.
pois ele sabe do amor puro e incondicional que está sendo depositado ali. Ele reconhece a sinceridade do coração de uma mãe que se dedica, dia após dia, a interceder pelos filhos. E assim como ele ouviu Ana, ele ouve todas as mães que, com fé e esperança, clamam por seus filhos. Ele não se esquece de suas orações, pois a oração de uma mãe é poderosa. É algo que Deus honra. É algo que Ele usa para transformar não só a vida dos filhos, mas a vida da própria mãe. Vemos o mesmo em outras passagens da Bíblia, onde mulheres de fé, como Mônica, mãe de Santo Agostinho, oraram incansavelmente por seus filhos. Mônica passou anos orando pela conversão de seu filho, que estava afastado de Deus, mas, no devido tempo, Deus respondeu às suas orações. E Santo Agostinho se tornou um dos maiores teólogos da história da Igreja. O que vemos nessas histórias é que a oração de uma mãe é muito mais do que um simples pedido. Ela é uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus, usada para realizar os seus planos e propósitos, tanto na vida dos filhos quanto na vida da própria mãe. Não importa a situação, uma mãe que ora é uma guerreira espiritual. Ela luta com as armas da fé e da oração, acreditando que Deus, que é fiel, responderá de acordo com sua vontade perfeita, mesmo quando as coisas parecem fora de controle, mesmo quando o futuro dos filhos parece incerto. Uma mãe que ora permanece firme na certeza de que Deus está trabalhando. Ela não vê o que está acontecendo no plano espiritual, mas ela sabe que Deus está ouvindo, que Ele está no controle e que Ele não falha em suas promessas. A oração de uma mãe também é um meio pelo qual ela transmite a fé aos filhos. Não é apenas uma prática de pedir por proteção ou por algo específico, mas também de ensinar aos filhos o poder da oração, o valor da comunhão com Deus. Quando uma mãe ora, ela está mostrando aos filhos que, acima de tudo, eles devem confiar em Deus. Ela está lhes ensinando que, independentemente das dificuldades da vida, a oração é a chave para enfrentar qualquer desafio, para encontrar a paz e a direção que vem de Deus. A oração de uma mãe é um exemplo vivo de fé, uma demonstração de que confiar em Deus é o caminho para a verdadeira vitória. Há algo extraordinário na oração de uma mãe. Ela não ora apenas pelas necessidades momentâneas, mas intercede pela salvação e pela transformação espiritual de seus filhos. Sua oração busca moldar o futuro deles segundo os caminhos de Deus. Uma mãe que ora com fé não está apenas mudando a realidade do presente, mas também está preparando o terreno para a futura obra de Deus na vida de seus filhos. Ela está plantando sementes de fé que, em sua maioria, só germinarão no tempo certo, mas que com certeza frutificarão. Deus é fiel e Ele honra as orações feitas com um coração sincero. Podemos ver isso em muitos exemplos ao longo das Escrituras, onde Deus respondeu às orações de mães que clamaram por seus filhos. O que a Bíblia nos ensina é que a oração de uma mãe tem um impacto eterno, porque Deus trabalha através dessa fé. Assim como Ele atendeu a oração de Ana, Ele ouve as orações de todas as mães que buscam a sua ajuda. Portanto, mães, não desanimem. Não importa quão difíceis sejam os tempos ou quão distante seu filho possa parecer de Deus, continue orando, continue confiando, continue intercedendo, porque a oração de uma mãe é uma força espiritual que não pode ser subestimada. Deus ouve cada oração feita com fé. Ele conhece o coração de cada mãe e Ele é fiel para cumprir suas promessas. Por meio de sua oração, Deus pode transformar a vida de seus filhos, guiá-los para a salvação e para a vitória espiritual. Não importa o que você veja no momento, continue orando. Deus está ouvindo e Ele está trabalhando. Se esta mensagem te inspira, clique no like, inscreva-se e compartilhe com uma mãe
que precisa ouvir isso hoje. A autoridade espiritual que uma mãe cristã possui ao orar por seus filhos é algo que transcende qualquer poder terreno ou circunstancial. Não é uma autoridade que vem do reconhecimento social ou da posição que ela ocupa dentro de uma estrutura familiar ou social. Ao contrário, essa autoridade emana de sua relação íntima com Deus, uma relação de confiança, fé e entrega que a capacita a agir como uma intercessora poderosa para aqueles que ama. A oração de uma mãe é algo profundo que, quando feita com fé, se torna uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus, capaz de mover os céus e transformar corações. Quando uma mãe se dedica à oração, ela não faz isso com o poder que vem de si mesma, mas com a força que vem da sua confiança total em Cristo. A autoridade espiritual de uma mãe não se baseia na sua própria força ou habilidades, mas na sua capacidade de se entregar completamente ao Senhor, sabendo que Ele ouve e responde às suas súplicas. Uma mãe que ora tem o poder de interceder, de clamar por proteção, sabedoria e salvação para seus filhos, porque ela acredita com todo o seu coração que Deus é quem transforma vidas e realiza milagres. Vamos olhar para o exemplo de Mônica, mãe de Santo Agostinho, um dos maiores teólogos da história da Igreja. Mônica orou durante anos pela conversão de seu filho, que estava afastado de Deus e vivia em caminhos que a desgostavam profundamente. Ela não apenas orou uma vez ou outra, mas perseverou em sua oração, pedindo a Deus por sua salvação, mesmo quando parecia que ele estava irremediavelmente perdido. Mônica sabia que a salvação de seu filho não dependia apenas do esforço dela ou da educação que ele recebesse, mas da intervenção divina. Ela acreditava que Deus poderia fazer o impossível, e sua oração fervorosa foi ouvida. No tempo certo, Santo Agostinho se converteu e sua vida mudou para sempre. Este exemplo não é único. A Bíblia está repleta de histórias de mães que, através de sua fé e oração, tiveram suas famílias transformadas. A mãe de Moisés, por exemplo, foi uma mulher de fé e coragem que orou e confiou a vida do seu filho a Deus, mesmo em tempos de grande perseguição e dificuldade. Ela não sabia o que aconteceria com Moisés, mas sabia que Deus tinha um plano para ele. E com sua oração, ela foi usada por Deus para preservar a vida daquele que se tornaria o libertador de Israel. A oração de uma mãe, feita com fé, se torna uma chave espiritual para abrir portas que o olho humano não pode ver, para mover o coração de Deus em favor dos seus filhos. A autoridade espiritual de uma mãe é um poder dado por Deus para agir como intermediária entre ele e a vida dos seus filhos. Quando uma mãe ora, ela coloca seus filhos nas mãos de Deus e, em seus joelhos, ela se coloca como uma defensora das almas deles. Ela age como uma guerreira espiritual, guerreando em oração, lutando contra as forças do mal que tentam desviar os filhos do caminho da verdade. Vamos lá? Comente amém se acredita no poder da oração e não perca o final emocionante do vídeo. Essa guerra espiritual não é visível, mas é real e poderosa. Mãe, ao orar, clama ao Senhor para proteger seus filhos, para que eles caminhem em sabedoria, para que suas vidas sejam guardadas pela mão de Deus. Essa autoridade de interceder não é algo que depende de nossa perfeição como mães, mas da nossa confiança em um Deus perfeito e fiel. Uma mãe cristã não precisa ser uma teóloga ou uma especialista em oração, ela só precisa ser alguém que confia no poder de Deus e se dedica à oração com o coração puro e cheio de fé. Ela tem autoridade porque Deus lhe deu essa autoridade ao ser chamada para cuidar, proteger e ensinar seus filhos. Deus, em sua graça e misericórdia, honra essa entrega, pois Ele vê o coração de uma mãe que, com sinceridade e amor, deseja o melhor para seus filhos.
O poder de uma mãe não vem da sua posição, mas da sua postura diante de Deus. E essa postura não se limita a momentos de grande aflição. A autoridade espiritual de uma mãe se manifesta também nos pequenos atos do dia a dia, na maneira como ela ora, mas também na maneira como ela vive, como ela ensina e corrige seus filhos. O exemplo de vida de uma mãe cristã tem um peso espiritual imenso. Quando ela vive de acordo com a palavra de Deus, quando ela pratica o que prega, ela se torna uma mulher que irradia o amor de Deus e transmite essa autoridade espiritual para os seus filhos. Ela não precisa falar muito, mas suas ações, suas atitudes, sua fé inabalável, tudo isso serve de testemunho e de ensino para os filhos de uma maneira que palavras jamais poderiam alcançar. A autoridade de uma mãe é também uma autoridade de perseverança. Mães de fé não desistem. Elas não desistem quando seus filhos se afastam de Deus. Elas não desistem quando as dificuldades parecem insuperáveis. Elas não desistem quando a estrada é difícil e as respostas parecem não vir. Elas continuam orando, continuam clamando, continuam confiando. Porque em sua oração, uma mãe não apenas age como intermediária, mas como uma testemunha da fidelidade de Deus. Ela sabe que, mesmo que os filhos não vejam, Deus está trabalhando nos corações deles, e ela persevera, sabendo que no tempo de Deus, as promessas serão cumpridas. Essa autoridade também é uma autoridade de intercessão. Não se trata apenas de pedir algo para si mesma ou para os filhos, mas de se colocar como um intermediário, um defensor. Como uma mãe, você se coloca diante de Deus, não apenas pedindo, mas oferecendo seus filhos a Ele, confiando que Ele fará o melhor por eles. Uma mãe que ora e intercede pelos filhos, não como alguém que exige, mas como alguém que humildemente pede pela intervenção divina. Ela sabe que em Cristo todas as coisas são possíveis, e com essa confiança, ela clama por aqueles que ama. Por isso, mães, lembrem-se, a autoridade espiritual que Deus lhes deu através da oração não é algo trivial, mas uma responsabilidade divina. Ao orar, você não está apenas pedindo por proteção ou bênçãos, você está participando do plano de Deus para a vida de seus filhos. Você está agindo como uma intercessora, uma guerreira espiritual, confiando a vida deles àquele que é fiel para guardar, proteger e transformar. E quando você ora, você pode ter certeza de que Deus ouve, Ele responde, e Ele usa a sua oração para moldar o futuro de seus filhos de acordo com a sua perfeita vontade. A fé de uma mãe cristã não se limita a palavras ditas ou gestos superficiais, mas é uma confiança profunda e inabalável em Deus que move o coração do Senhor a agir em favor de seus filhos. A Bíblia está repleta de exemplos de mães que, com fé, confiaram em Deus, entregaram seus filhos a Ele e foram instrumentos poderosos para cumprir o plano divino. Esses exemplos não são apenas histórias antigas, mas têm um significado profundo e aplicável a cada mãe de fé que se dedica a orar e confiar no poder de Deus para a vida de seus filhos. Antes de tudo, inscreva-se, deixe seu like e veja até o fim. Há uma bênção especial esperando por você. A história de Jocabede, a mãe de Moisés, é um dos exemplos mais impressionantes de fé e confiança em Deus que encontramos nas Escrituras. Jocabede foi uma mulher que viveu em tempos difíceis, quando o faraó, rei do Egito, ordenou que todos os meninos hebreus recém-nascidos fossem mortos. Em Êxodo, versículo 22, lemos: Então, Faraó ordenou a todo o seu povo: todo menino recém-nascido será jogado no Nilo, mas todas as meninas poderão viver. Contudo, Jocabede não se deixou abater pelo medo nem pela opressão que cercava sua vida e a vida de sua família. Ela confiou em Deus
de maneira extraordinária. Quando Moisés nasceu, ela o escondeu por 3 meses, desafiando a ordem do faraó. Ela não temeu o poder do rei, mas confiou no poder do Deus que ela sabia ser maior. Quando não foi mais possível esconder o menino, Jocabede tomou uma decisão radical. Ela preparou uma cesta de junco, colocou Moisés nela e o deixou à margem do rio Nilo, confiando plenamente que Deus cuidaria dele. Foi nesse momento de fé e entrega que Moisés, o futuro libertador de Israel, foi encontrado pela filha do faraó. E assim, o plano de Deus para salvar a nação começou a se desenrolar. A fé de Jocabede foi, sem dúvida, uma das maiores demonstrações de confiança em Deus. Ela não apenas entregou seu filho nas mãos do Senhor, mas também confiou que, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis, Deus tinha um plano maior para a vida dele. Sua decisão de confiar em Deus foi, em última análise, a decisão que trouxe salvação para toda uma nação. Moisés se tornaria o líder que libertaria o povo de Israel da escravidão no Egito. Mas tudo isso começou com a fé de uma mãe que orou e confiou em Deus, mesmo quando parecia que tudo estava perdido. Esse exemplo nos ensina algo crucial sobre a fé de uma mãe. Ela não é limitada pelas circunstâncias que vê ao seu redor, mas é uma confiança no Deus que está acima de todas as circunstâncias. Jocabede não sabia como as coisas se desenrolariam, mas ela sabia que Deus estava no controle. Ela não viu o futuro de seu filho, mas confiou que, mesmo no meio de um grande perigo, Deus tinha um plano para ele. O mesmo Deus que guiou os passos de Moisés também é o Deus que cuida dos filhos de todas as mães que oram com fé. Quando uma mãe coloca seus filhos nas mãos de Deus, ela está confiando que o Senhor, em sua soberania, os conduzirá pelo melhor caminho. A fé de Jocabede também nos ensina sobre o poder transformador da confiança em Deus. A decisão de confiar que Deus protegeria Moisés e o usaria para um grande propósito teve repercussões não apenas para ele, mas para toda a nação de Israel. A fé de uma mãe tem o poder de gerar frutos que duram a vida toda. Ao entregar seu filho a Deus, ela estava também preparando o caminho para que o plano divino fosse cumprido. Assim como Jocabede, uma mãe cristã, ao orar e confiar em Deus, pode ser usada para cumprir o plano divino para a vida de seus filhos. A fé de uma mãe é também um exemplo poderoso para seus filhos. Quando uma mãe ora com confiança, ela ensina aos filhos que a fé em Deus é a base de todas as coisas. As palavras e ações de uma mãe que confia em Deus ficam gravadas no coração dos filhos e os acompanham ao longo de suas vidas. A mãe que vive pela fé e ora com fervor transmite algo que vai além do que pode ser ensinado com palavras. Ela transmite um testemunho de confiança em Deus, de esperança nas promessas divinas, e isso se reflete na vida de seus filhos, mesmo quando eles se afastam ou enfrentam dificuldades. O que uma mãe ensina com sua fé e oração jamais se perde. A fé de uma mãe é um legado que vai de geração em geração, como vemos nos exemplos das Escrituras. Outro exemplo poderoso de uma mãe de fé na Bíblia é a história de Eli e seus filhos. Eli era sacerdote e juiz de Israel, e a Bíblia nos conta que ele orava pela vida de seus filhos, mas falhou em discipliná-los corretamente. Em 1 Samuel 2, versículo 12 ao 17, lemos: Os filhos de Eli eram homens ímpios, não tinham conhecimento do Senhor. O costume dos sacerdotes com o povo era assim: quando alguém oferecia um sacrifício, o servo do sacerdote vinha, enquanto a carne estava cozinhando, com um garfo de 3 dentes na mão, e o enfiava na panela, no caldeirão, na frigideira ou na caçarola. E tudo o que o garfo tirava, o sacerdote tomava para si
Assim faziam com todos os israelitas que vinham a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o servo do sacerdote e dizia ao que sacrificava: Dá-me carne para assar para o sacerdote, pois ele não aceitará de ti carne cozida, mas somente crua. Se o homem lhe respondia: Queime-se primeiro a gordura, e depois, toma quanto quiseres, então ele dizia: Não, dá-me agora, senão eu a tomarei à força. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Este exemplo serve para nos lembrar de que a oração de uma mãe não é apenas uma questão de pedir por bênçãos, mas também de ensinar os filhos nos caminhos de Deus e guiá-los de acordo com a sua vontade. A fé de uma mãe não pode ser separada de sua responsabilidade de cuidar espiritualmente dos filhos, de orientá-los e corrigi-los quando necessário. A oração é poderosa, mas deve ser acompanhada por ações que demonstrem a confiança que se tem em Deus e a responsabilidade que se tem como mãe. A fé de uma mãe é mais do que um ato solitário. Ela é uma força que deve se manifestar em cada aspecto da vida familiar. A oração diária de uma mãe, combinada com a sua fé, é uma maneira de fortalecer não apenas o relacionamento dela com Deus, mas também de moldar o caráter e o destino espiritual de seus filhos. Quando uma mãe ora, ela está dizendo a Deus: Eu confio que o Senhor tem o melhor para meus filhos, que o Senhor os guiará e que o Senhor cumprirá seu plano na vida deles. A fé de uma mãe se torna um testemunho vivo da fidelidade de Deus e seus filhos, ao crescerem, serão influenciados por essa fé, mesmo quando atravessam momentos de dúvida ou dificuldade. A oração e a fé de sua mãe continuam a ser uma presença poderosa em suas vidas. Portanto, ao refletirmos sobre os exemplos de mães de fé na Bíblia, como Jocabede e muitas outras, somos lembrados de que a fé de uma mãe não é uma força frágil, mas uma força espiritual que pode mover os céus e mudar os destinos. A oração de uma mãe não é apenas um pedido de proteção ou bênçãos, mas um clamor para que Deus use seus filhos para seu propósito divino. A fé de uma mãe é uma herança eterna, uma marca que fica gravada nos corações de seus filhos, gerando frutos que perduram por toda a vida. A oração intercessora é um dos maiores e mais poderosos dons que uma mãe pode oferecer a seus filhos. É uma prática que vai além da oração pessoal, que busca o bem-estar de quem ora. A intercessão é um ato de entrega, de colocar-se entre Deus e aqueles que amamos, especialmente nossos filhos, intercedendo por eles com fé e dedicação. A mãe, ao orar de maneira intercessora, se torna uma guerreira espiritual, alguém que luta com as armas da oração para alcançar vitórias espirituais que seus filhos talvez ainda não consigam conquistar sozinhos. Jesus nos deu um exemplo claro da importância da intercessão no Evangelho de Lucas 22, versículo 31 e 32, onde lemos: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Aqui Jesus, como intercessor, está pedindo a Deus para proteger Pedro da queda, sabendo que ele enfrentaria dificuldades e provações. Essa oração de Jesus não foi um pedido de simples proteção, mas uma intercessão profunda pela fé de Pedro, para que ela permanecesse firme, apesar das tempestades que ele enfrentaria. De maneira semelhante, uma mãe cristã assume o papel de intercessora na vida de seus filhos. Quando ela ora por eles, ela não apenas pede por bênçãos físicas ou materiais, mas pede por sua proteção espiritual, por sua fé, por sua direção divina. A mãe intercede pelas áreas da vida dos filhos que eles muitas vezes não podem controlar
ou ainda não compreendem completamente, ela os apresenta diante de Deus, rogando por sua ajuda, sua intervenção e sua direção, sabendo que sua oração é uma oferta que Deus recebe com grande atenção. A intercessão de uma mãe é algo tão profundo que ela não apenas clama a Deus em favor de seus filhos, mas se coloca como um muro de proteção espiritual ao redor deles. Assim como um muro fortalece e protege, a oração intercessora cria um ambiente espiritual ao redor dos filhos, onde o mal não pode prevalecer. Muitas vezes, não vemos as consequências imediatas dessas orações, mas elas vão moldando o caminho espiritual dos filhos, colocando-os sob a guarda de Deus, impedindo que sejam atingidos pelas armadilhas do inimigo. A intercessão da mãe constrói uma cerca espiritual que os mantém seguros, não apenas das dificuldades externas, mas também das tentações internas que podem desviar seus corações de Deus. A oração de intercessão é, portanto, um poder invisível, mas real, que age na vida dos filhos, protegendo-os das investidas do mal e guiando-os para o propósito de Deus. A Bíblia está repleta de exemplos onde a intercessão teve um impacto poderoso. Por exemplo, a oração de Ana, mencionada anteriormente, não apenas pediu um filho, mas também foi um pedido pela proteção e pelo futuro espiritual de Samuel. E ao longo da vida de Samuel, vemos como ele se tornou um grande líder espiritual, em grande parte devido à intercessão de sua mãe, que confiou a vida dele a Deus desde o nascimento. Essa intercessão tem um papel transformador, não apenas na vida dos filhos, mas também na vida da mãe. Cada vez que uma mãe intercede por seus filhos, ela está aprofundando seu relacionamento com Deus. A oração intercessora é uma prática que exige entrega, paciência e confiança. Ela não é feita apenas no momento de dificuldades, mas é uma prática diária que fortalece a fé da mãe e a conecta mais profundamente com a vontade de Deus. A mãe, que ora intercessoriamente, se torna mais sensível à direção de Deus para seus filhos, mais atenta às necessidades espirituais deles e mais aberta ao poder de Deus para transformar suas vidas. Quando uma mãe intercede, ela também está ensinando aos filhos a importância da oração e da confiança em Deus. Mesmo quando os filhos não podem ver ou entender tudo o que está sendo orado em favor deles, eles estão sendo moldados pela fé da mãe. Eles estão aprendendo a depender de Deus, a confiar em sua providência e a buscar sua ajuda em momentos de necessidade. A oração intercessora de uma mãe não é apenas uma prática pessoal, mas um legado de fé que ela transmite aos filhos, uma semente que germina em seus corações e se multiplica ao longo de suas vidas. A oração intercessora é também um reconhecimento de que os filhos não estão sozinhos na batalha espiritual. Uma mãe, ao interceder, coloca-se ao lado de Deus, alinhando-se com o seu propósito e clamando pela vitória espiritual dos filhos. A mãe sabe que a batalha pela alma dos filhos não é apenas uma questão de educá-los ou guiá-los de maneira prática, mas também de lutar espiritualmente por eles. Essa luta espiritual é feita com oração, intercedendo para que os filhos vivam segundo os caminhos de Deus e permaneçam firmes na fé, mesmo quando os desafios surgirem. Uma mãe cristã entende que a oração de intercessão não é um esforço isolado, mas uma colaboração com Deus. Ela não tem o controle, mas confia plenamente no controle soberano de Deus sobre a vida de seus filhos. Quando uma mãe ora, ela está dizendo: Senhor, faça a sua vontade em seus corações. Eu confio a vida deles a ti, pois tu és o único que pode guardá-los e transformá-los. Essa entrega é poderosa, pois reconhece que Deus é o único que pode fazer a obra espiritual completa na vida de seus filhos. A oração de intercessão é, portanto,
uma expressão de humildade e confiança, um ato que, em sua essência, nos leva a depender totalmente de Deus. Às vezes, a mãe intercede por seus filhos em momentos de angústia e dificuldades, mas a oração intercessora não se limita aos momentos policy. Ela deve ser uma prática constante, um hábito diário que se baseia no entendimento de que a vida espiritual dos filhos é uma prioridade para Deus. Quando uma mãe ora constantemente, ela está criando um ambiente espiritual que influencia a vida de seus filhos para sempre. E quando os filhos enfrentam os desafios da vida, essas orações, que foram feitas com fé e persistência, permanecem como uma força de proteção, mesmo quando os filhos não têm consciência disso. Em resumo, a oração intercessora de uma mãe é uma das ferramentas mais poderosas que ela tem para proteger e guiar seus filhos. Quando ela ora, ela se coloca entre seus filhos e o poder do mal, agindo como um escudo espiritual e um guia em suas vidas. Ela não apenas intercede por suas necessidades imediatas, mas clama pela salvação, direção e transformação espiritual de seus filhos. Essa oração é um muro de proteção que Deus honra, um testemunho da fé de uma mãe que confia plenamente no poder e na fidelidade de Deus para guardar e guiar seus filhos em todos os momentos de suas vidas. A oração de uma mãe é uma semente plantada no solo fértil do coração de seus filhos. E mesmo quando o tempo passa, ela continua a germinar e frutificar. Mesmo quando as circunstâncias mudam, quando os filhos se afastam ou enfrentam desafios, a oração feita com fé e sinceridade nunca perde sua força. Ela reverbera por toda a vida dos filhos, como um eco que ressoa no tempo, indo além do presente e alcançando o futuro deles. Independentemente das distâncias ou da situação, a oração de uma mãe é um testemunho eterno de fé e confiança em Deus, que jamais se desfaz, mas permanece ativa, moldando os corações e a vida espiritual de seus filhos de maneiras que muitas vezes só se tornam visíveis com o tempo. Um dos exemplos mais poderosos desse impacto duradouro da oração de uma mãe está na vida de Timóteo. Em 2 Timóteo, 1º versículo 5, Paulo fala sobre a fé sincera que habitava em Timóteo, a mesma fé que havia habitado primeiro em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Trago à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também habita em ti. Essa fé, que começou como um legado espiritual, transmitido por essas duas mulheres de Deus, não apenas moldou o caráter de Timóteo, mas foi fundamental para a sua missão como um dos maiores auxiliares do apóstolo Paulo no Evangelho. A história de Timóteo nos ensina que a base espiritual, fornecida por uma mãe, através da oração e do exemplo, não apenas impacta a vida presente de seus filhos, mas deixa uma marca profunda, que perdura ao longo de toda a sua vida e até mesmo nas gerações que virão. A Bíblia nos ensina que Deus ouve as orações feitas com um coração sincero e que Ele é fiel para responder, mesmo que não vejamos os resultados imediatamente. No caso de Timóteo, a oração de sua mãe e de sua avó moldou não apenas seu caráter, mas também o preparou para servir a Deus de maneira poderosa. A oração dessas mulheres não foi um ato pontual ou um pedido isolado. Foi um compromisso diário, uma entrega contínua da vida de Timóteo nas mãos de Deus. O impacto dessa oração durou por toda a vida de Timóteo, não apenas ajudando-o a crescer na fé, mas também sendo uma base para ele cumprir seu chamado. A oração de uma mãe é um investimento espiritual que transcende o tempo. Mesmo quando os filhos estão distantes de Deus, as orações feitas com fé continuam a agir em suas vidas. Não importa se eles se afastam da fé
ou enfrentam dificuldades espirituais. O que uma mãe orou por seus filhos continua a ter poder sobre suas vidas. A oração de uma mãe não é anulada pelo tempo ou pela distância. Quando uma mãe ora por seus filhos, ela está lançando sementes de fé que podem crescer em momentos em que ela não está mais presente fisicamente. Mesmo quando os filhos estão afastados de Deus, essas orações continuam a agir nos bastidores, muitas vezes preparando o terreno para um retorno à fé ou para uma transformação espiritual. A fidelidade de Deus em responder às orações de uma mãe não depende do que vemos no momento presente, mas da sua soberania e perfeição. O que a Bíblia nos ensina é que Deus é fiel e, em sua graça, Ele honra as orações feitas com um coração sincero. Em muitos casos, mães oram por seus filhos durante anos, sem ver resultados imediatos. No entanto, isso não significa que Deus não esteja ouvindo. Deus responde à oração de uma mãe de maneiras que muitas vezes só se revelam ao longo do tempo. Pode ser que anos depois, o filho se lembre de uma oração feita por sua mãe ou de um ensinamento que ela lhe deu, e aquilo se torne uma chave para sua mudança espiritual. Uma mãe que ora estabelece um alicerce espiritual firme que sustentará seus filhos durante toda a sua vida. Mesmo quando os filhos enfrentam as tempestades da vida, as orações feitas por suas mães continuam a ser uma proteção e uma direção. A vida de Timóteo, como mencionamos anteriormente, ilustra como uma base espiritual sólida, dada por uma mãe através da oração e ensino, pode moldar o futuro espiritual de um filho. Ele não se tornou um grande líder e pregador do Evangelho por acaso, mas porque sua mãe e avó estabeleceram uma base sólida em sua vida, uma base que foi reforçada pela oração diária e pela fé contínua. O impacto da oração de uma mãe também vai além da vida de seus filhos. Ela afeta toda a família e, muitas vezes, a comunidade ao redor deles. Quando uma mãe ora, ela não apenas intercede pelo bem-estar físico e emocional de seus filhos, mas também pelo bem-estar espiritual deles. Ela pede para que eles vivam de acordo com os princípios de Deus, para que sua vida seja uma luz em um mundo de escuridão. Ela não ora apenas pelo que eles precisam no momento, mas pelo que eles precisarão ao longo de suas vidas. E essa oração tem um impacto duradouro que se estende à vida futura de seus filhos, aos seus netos e às gerações que virão depois deles. Em muitos casos, quando uma mãe ora por seus filhos, ela está colocando diante de Deus todas as áreas da vida deles, pedindo não só por sabedoria para lidar com os desafios diários, mas também por sabedoria espiritual, para que seus filhos cresçam em conhecimento e em graça diante de Deus. Quando ela ora, ela está pedindo que Deus use seus filhos, que os leve a cumprir o propósito divino que Ele tem para suas vidas. Isso não é algo que ocorre de uma hora para outra, mas é um processo que se desenrolar ao longo dos anos, muitas vezes com a mãe não vendo o impacto imediato da sua oração. Mas a verdade é que a oração de uma mãe nunca é em vão. Ela é um investimento espiritual que vai além do presente, que alcança o futuro e que toca a eternidade. Deus é fiel para responder às orações feitas com fé e confiança, e Ele honra a fé das mães que, dia após dia, intercedem por seus filhos. Mesmo quando não vemos resultados imediatos, podemos ter certeza de que Deus está ouvindo. Ele está trabalhando nos corações dos filhos, preparando-os para aquilo que Deus tem para eles. E como vimos em histórias bíblicas, como a de Timóteo, as orações de uma mãe podem ter um impacto duradouro, não apenas para o bem-estar imediato de seus filhos, mas para o cumprimento dos planos de Deus em suas vidas, para as gerações futuras e para a glória de seu nome. Portanto, nunca subestimem o poder das suas orações, mães.
O impacto que vocês têm ao orarem por seus filhos vai além do que podem imaginar. Mesmo que não vejam resultados imediatos, Deus está trabalhando em seu favor e em favor de seus filhos. As orações que vocês fazem hoje ecoarão por toda a vida deles e Deus, em sua fidelidade, cumprirá suas promessas. A oração diária é um compromisso profundo, um ato de fé constante, uma entrega completa. Para uma mãe cristã, orar por seus filhos não deve ser uma prática esporádica ou superficial, mas um momento diário de conexão com Deus, de intercessão sincera e de confiança no seu poder e em sua vontade. Deus, em sua palavra, nos ensina que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Em Tiago 5, versículo 16, lemos: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis, porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A oração de uma mãe, feita com fé, tem o poder de mover montanhas, transformar vidas e mudar o curso da história de uma família. Uma mãe que ora diariamente estabelece um compromisso com Deus, não apenas pedindo por proteção ou bênçãos momentâneas, mas entregando seus filhos nas mãos do Senhor, para que Ele os guie, transforme e os molde de acordo com sua vontade. A oração diária é uma oportunidade de abrir o coração para Deus, de confessar preocupações, de agradecer por suas bênçãos e de interceder pelos filhos com fé, amor e sabedoria. A oração diária é mais do que um pedido, é uma ação de entrega e de confiança plena em Deus. Cada oração, feita com sinceridade, tem um propósito divino, mesmo quando não vemos os resultados imediatos. Orar com propósito significa que uma mãe não ora apenas por necessidades pontuais ou por momentos de crise. Ela ora pelo bem-estar espiritual, emocional e físico de seus filhos, intercedendo por eles de maneira estratégica e consciente. Orar por seus filhos não é uma questão de repetir palavras vazias, mas de entregar a vida deles a Deus e clamar pela sua direção em todas as áreas da vida. Ela ora pela salvação de seus filhos, mesmo quando eles estão distantes de Deus, e pelo caráter deles, para que cresçam como homens e mulheres de fé, confiantes em sua palavra e obedientes ao seu chamado. Quando uma mãe ora, ela deve ser específica. Ela não ora de forma geral, mas pede a Deus pela vida de seus filhos em cada área específica. Ela ora pela sua saúde, por sua proteção física, mas também pela proteção espiritual, para que seus filhos permaneçam firmes na fé e não se desviem do caminho de Deus. Ela ora pela sua educação, para que eles sejam sábios em suas decisões e que busquem o conhecimento que vem de Deus. Ela ora por seus relacionamentos, para que construam amizades saudáveis e edificantes, e por sua vida espiritual, para que cresçam em sua intimidade com Deus e na compreensão da sua palavra. Deus nos ensina que, ao orarmos com fé, Ele ouve nossas orações e responde de acordo com sua vontade perfeita. Muitas vezes, podemos não ver resultados imediatos, mas isso não significa que Deus não está agindo. As orações de uma mãe, feitas com propósito, são sementes plantadas no coração de Deus que germinam ao seu tempo. Não devemos nos desanimar quando não vemos respostas imediatas, pois Deus está trabalhando nos bastidores, preparando o coração de nossos filhos, moldando-os e guiando-os. A mãe, que ora diariamente, confia que Deus está no controle de tudo, confiando que Ele vai responder de acordo com o melhor para a vida de seus filhos, mesmo que isso demore ou aconteça de uma forma que ela não esperava. A oração diária também ajuda a mãe a manter seu próprio coração centrado em Deus. À medida que ela entrega seus filhos a Ele, ela também entrega suas próprias preocupações, medos e ansiedades. Orar com propósito a ajuda a confiar mais profundamente no Senhor, a descansar na sua soberania e a confiar que Ele sabe
o que é melhor para seus filhos. A oração diária fortalece a fé da mãe e a conecta mais profundamente com o Espírito Santo, dando-lhe a sabedoria e a orientação necessárias para cuidar, educar e amar seus filhos da maneira que Deus deseja. Para orar com propósito, a mãe deve estar disposta a ser intencional em sua oração. Isso significa que ela deve dedicar um tempo específico todos os dias para se colocar diante de Deus e interceder por seus filhos. Não deve ser algo apressado ou feito sem reflexão, mas uma oportunidade para estar na presença de Deus, buscando a sua sabedoria e direção. Esse tempo de oração é um momento sagrado, onde a mãe se coloca nas mãos de Deus e confia nos seus planos para a vida de seus filhos. Cada oração tem valor, e mesmo que pareça que as coisas não estão mudando de imediato, a mãe que ora com fé pode estar certa de que Deus está ouvindo e trabalhando em seu favor. A oração diária também ensina aos filhos a importância de buscar a Deus em todas as áreas da vida. Quando uma mãe ora com propósito, ela está transmitindo a seus filhos um exemplo de fé prática, mostrando a eles que Deus é a fonte de toda a sabedoria, paz e direção. Ela está ensinando a seus filhos que em tudo o que fizerem, devem buscar a Deus e confiar em sua orientação. Mesmo que os filhos não compreendam completamente o valor da oração em sua juventude, eles absorvem o exemplo e, à medida que crescem, levam consigo a prática da oração, pois testemunham o impacto que ela teve na vida de sua mãe e em sua própria vida. A mãe, que ora com propósito, também aprende a orar por coisas maiores do que os desejos imediatos ou as necessidades superficiais. Ela começa a orar pela vida espiritual de seus filhos, para que eles conheçam a Cristo de maneira pessoal, para que sejam guiados pelo Espírito Santo e para que cumpram o propósito de Deus em suas vidas. Ela ora por sua maturidade espiritual, para que cresçam em fé e sabedoria, e por sua perseverança, para que mesmo nas dificuldades, permaneçam firmes no Senhor. Essas orações estratégicas não apenas buscam o bem-estar de seus filhos, mas procuram alinhar suas vidas com o plano eterno de Deus. A oração de uma mãe, que ora com propósito, também envolve um compromisso de fé a longo prazo. Muitas vezes, vemos que os filhos se afastam de Deus, mas isso não deve ser um motivo para que a mãe desista. Ela continua orando, sabendo que a obra de Deus no coração de seus filhos não é algo que ocorre de forma imediata, mas algo que se desenvolve ao longo do tempo. A mãe, que ora com propósito, entende que, mesmo que pareça que seus filhos não estão mudando, Deus está trabalhando de maneiras que ela não pode ver, preparando-os para um encontro com Ele. Ela confia que no tempo de Deus, seus filhos retornarão à sua presença. Quando uma mãe ora com propósito, ela não está apenas pedindo por coisas temporais, mas está buscando a eternidade. Ela entende que, acima de tudo, o maior desejo de seu coração é ver seus filhos caminhando com Deus, vivendo de acordo com sua vontade e cumprindo o propósito para o qual foram criados. Essa oração diária, feita com um coração cheio de fé, é a base que sustenta os filhos, que os protege e os guia ao longo de toda a vida. Ela é um testemunho vivo de que, quando uma mãe confia em Deus e ora com propósito, ela está permitindo que Ele faça uma obra profunda e duradoura na vida de seus filhos. O poder espiritual que uma mãe possui ao orar por seus filhos não se limita ao momento presente. Ele se estende ao futuro de sua família e até mesmo de suas gerações. Quando uma mãe ora, ela não apenas planta uma semente de fé, mas cria um ambiente espiritual que se expande, tocando cada área da vida de seus filhos. A oração contínua de uma mãe
estabelece um fundamento firme para o futuro espiritual da família, e ela é uma força transformadora, não só na vida dos filhos, mas também na sua própria caminhada com Deus. Uma mãe que ora experimenta uma transformação interior enquanto intercede por seus filhos. Ela não é apenas uma intercessora, mas uma guerreira espiritual que luta com fé. Cada oração, feita com sinceridade e coração aberto, fortalece sua própria confiança em Deus. Ela se torna mais resiliente, mais consciente da presença divina em sua vida e mais cheia da certeza de que, mesmo nas dificuldades, Deus está no controle. Quando ela entrega seus filhos a Deus, ela está também se entregando a Ele, confiando em sua soberania, em sua capacidade de fazer o impossível. Isso fortalece não só a mãe, mas toda a sua família, pois ela, como líder espiritual, conduz seus filhos com o poder de sua fé e oração. Deus, em sua infinita sabedoria, honra essas orações. Ele responde, não apenas de maneira imediata, mas ao longo do tempo. Ele trabalha nos corações de seus filhos, mesmo quando não vemos resultados imediatos. O poder de Deus, atuando através da oração de uma mãe, é capaz de moldar o caráter e o destino dos filhos, mesmo quando o caminho parece distante ou incerto. Como diz a palavra, em Salmo 34, versículo 15, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Quando uma mãe clama a Deus, Ele escuta, e sua resposta é baseada no seu amor eterno por ela e por seus filhos. Não há poder maior do que o poder da oração genuína. A mãe que ora com fé e constância é usada por Deus de maneira incrível, mesmo que os filhos, em algum momento, se afastem ou não compreendam o valor da oração. O impacto dessa oração continua a influenciar suas vidas. As orações feitas em nome de Deus não falham. Elas têm uma profundidade espiritual que vai além do entendimento humano, criando uma força invisível, mas poderosa, ao redor de seus filhos. O que uma mãe ora com fé é capaz de resistir a qualquer poder contrário, e é com esse poder espiritual que ela age. A transformação que a oração de uma mãe provoca não está apenas na mudança visível da vida de seus filhos, mas também no fortalecimento de seu próprio espírito. Cada vez que ela ora, ela se torna mais próxima de Deus, mais sensível à sua vontade. Sua oração não é uma mera petição, mas um instrumento divino de ação. Ela se coloca como intermediária entre os filhos e o Senhor, trazendo-os ao Senhor com confiança, sabendo que Ele os amará e os guiará como um bom pastor guia suas ovelhas. Essa transformação não é apenas emocional, mas também espiritual. À medida que uma mãe ora por seus filhos, ela também está sendo transformada. Ela cresce em sabedoria, em paciência, em humildade e, acima de tudo, em fé. A oração diária é uma prática que fortalece sua confiança em Deus, pois ela sabe que, apesar das circunstâncias visíveis, Deus está trabalhando nos bastidores, moldando os corações dos seus filhos, para que um dia eles venham a cumprir o propósito divino para as suas vidas. O poder espiritual que ela transmite por meio da oração diária se reflete na vida deles, seja agora, seja no futuro, quando eles se lembrarem das orações de sua mãe e de como Deus foi fiel. Deus não se esquece da oração de uma mãe. Ele vê o coração da mãe que clama pelo futuro espiritual de seus filhos, que ora por eles com fervor, sem nunca desistir. A oração de uma mãe não é uma prática limitada ao presente, mas é algo que permanece, mesmo quando a mãe não está mais presente fisicamente. A oração feita ao longo de sua vida reverbera e faz efeito, como uma memória espiritual viva. Ela plantou sementes de fé nos corações de seus filhos, sementes que no tempo devido frutificarão. A Bíblia nos diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos,
como já mencionado em Tiago 5, versículo 16. Quando uma mãe se coloca diante de Deus com o coração puro, ela tem a autoridade espiritual de interceder por seus filhos de forma poderosa. Sua oração se torna uma força que ultrapassa o tempo e o espaço. Ela não ora apenas pelo bem-estar imediato, mas pelas bênçãos que Deus deseja para o futuro deles. Deus pode transformar o futuro de seus filhos por meio dessa intercessão constante e confiança constante nele. Se você é mãe, saiba que a oração que você faz por seus filhos não é em vão. Ela tem o poder de transformar vidas, mesmo quando você não vê resultados imediatos. Continue a orar. Continue a confiar que Deus ouve, que Ele responde e que Ele está trabalhando no coração de seus filhos. A oração de uma mãe é uma ferramenta divina. Ela não apenas molda o futuro de seus filhos, mas também a fortalece e a capacita a ser uma líder espiritual em sua casa. Ela conduz sua família para mais perto de Deus, sendo um exemplo vivo de fé e confiança. Deus é fiel, e Ele ouve a oração de uma mãe que clama por seus filhos. Ele não só transforma o futuro deles, mas também revela sua presença e sua fidelidade no coração da mãe. Não importa o que você enfrente como mãe, não importa o desafio que seus filhos possam estar enfrentando, continue a orar, continue a confiar, porque o poder espiritual que você tem, por meio da oração, tem o poder de mudar vidas. Deus está com você, Ele ouve suas orações e responderá de acordo com sua perfeita vontade. Portanto, não desista de orar. Sua oração é uma força transformadora, não apenas para os filhos, mas para toda a sua família. Deus é fiel, e Ele honrará a sua fé, ouvindo cada clamor e trabalhando de formas que você nem pode imaginar. A oração de uma mãe é poderosa, e ela tem um impacto eterno. Que Deus abençoe cada mãe, fortalecendo sua fé e dando-lhe a paz de saber que suas orações têm poder, que Ele guarde seus filhos e os conduza segundo o seu propósito. Amém. Ao refletir sobre o poder espiritual de uma mãe cristã que ora diariamente por seus filhos, meu coração se enche de gratidão e admiração pelo dom divino que Deus colocou nas mãos de cada mãe. A mensagem ressoa profundamente com a cultura brasileira, onde a família é o centro da vida e a fé é a âncora que nos sustenta em meio às tempestades. No Brasil, as mães são vistas como pilares do lar, não apenas cuidando do bem-estar físico, mas também guiando espiritualmente seus filhos com amor e dedicação. A oração de uma mãe, como vimos em exemplos bíblicos, como Ana, Jocabede e Eunice, não é apenas um ato de fé, mas uma força transformadora que molda o destino de seus filhos, tocando gerações futuras. Essa mensagem me faz lembrar das mães brasileiras que, em suas cozinhas humildes ou em igrejas lotadas, elevam suas vozes ao céu, clamando por proteção, sabedoria e salvação para seus filhos. Cada oração é um fio invisível que conecta o coração de uma mãe ao coração de Deus, criando um legado de fé que não pode ser apagado. O que mais me impactou foi a ideia de que a oração de uma mãe não é limitada pelo tempo ou pelas circunstâncias. Mesmo quando os filhos se afastam, enfrentam dificuldades ou parecem distantes de Deus, as orações feitas com fé continuam a agir, como sementes plantadas em solo fértil, esperando o tempo certo para germinar. Isso me traz uma lição profunda. A perseverança na oração é essencial. No contexto brasileiro, onde enfrentamos desafios como violência, crise econômica e incertezas, a tentação de desistir pode ser grande. Mas como mães cristãs, somos chamadas a permanecer firmes, confiando que Deus está trabalhando nos bastidores. A história de Mônica, que orou incansavelmente pela conversão de Santo Agostinho, é um lembrete de que Deus honra a fé perseverante.
Essa lição me inspira a nunca subestimar o impacto de uma oração, mesmo quando os resultados não são imediatos. Outro aspecto que me tocou foi o papel de intercessora que uma mãe assume. No Brasil, a espiritualidade é vibrante e a oração intercessória é uma prática comum em nossas comunidades de fé. Quando uma mãe ora, ela não apenas pede por seus filhos, mas se coloca como um escudo espiritual, protegendo-os das armadilhas do mundo. Isso me faz refletir sobre a responsabilidade que acompanha esse chamado. Orar não é apenas um ato de amor, mas uma missão divina. Como brasileiros, valorizamos a comunidade e a solidariedade, e a oração de uma mãe reflete esse espírito, pois ela intercede não só por sua família, mas por toda a sua rede de afetos. Essa visão me ensina que, ao orar, estou participando do plano maior de Deus, sendo uma guerreira espiritual que luta pela salvação e pelo bem-estar daqueles que amo. A mensagem também destaca a importância de orar com propósito. No Brasil, onde a vida cotidiana pode ser corrida, com mães equilibrando trabalho, casa e criação dos filhos, é fácil cair na armadilha de orações genéricas ou apressadas, mas a lição aqui é clara: devemos ser intencionais. Orar por áreas específicas da vida dos filhos, sua saúde, educação, relacionamentos, fé, é uma prática que fortalece tanto a mãe quanto a família. Essa abordagem prática me motiva a reservar um tempo diário para a oração, mesmo que seja em meio à correria. A Bíblia nos diz em Tiago 5, versículo 16, que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Isso me encoraja a confiar que cada momento dedicado à oração tem um propósito eterno. Aplicando essas lições à minha vida, percebo que ser uma mãe cristã que ora diariamente exige compromisso, fé e humildade. Primeiro, devo cultivar uma relação íntima com Deus, buscando sua direção para guiar meus filhos. Isso significa estudar a palavra, participar da comunidade de fé e viver de forma que meu exemplo reflita Cristo. No Brasil, onde a fé é expressa em missas, cultos e novenas, essa prática é natural, mas exige constância. Segundo, devo orar com fé, mesmo quando não vejo resultados. A história de Timóteo, moldado pela fé de sua mãe, Eunice, e a avó Lloyd, me mostra que a oração é um investimento a longo prazo. Terceiro, devo ensinar meus filhos a orar, mostrando-lhes que a fé é a base para enfrentar os desafios da vida. Em um país onde os jovens enfrentam pressões sociais e espirituais, essa lição é vital. Além disso, aprendi que a oração de uma mãe fortalece não apenas os filhos, mas também a própria mãe. Cada vez que oro, entrego minhas ansiedades a Deus e cresço em confiança. No contexto brasileiro, onde as mães muitas vezes carregam o peso de sustentar a família, essa prática traz paz e resiliência. A oração me conecta ao Espírito Santo, dando-me sabedoria para educar, corrigir e amar meus filhos como Deus deseja. Essa transformação interior é um testemunho do poder de Deus que usa a oração para moldar não só o futuro dos filhos, mas também o coração da mãe. Por fim, a mensagem me desafia a ser uma intercessora, não apenas para meus filhos, mas para outras famílias. No Brasil, onde a solidariedade é um valor forte, posso orar pelas mães que enfrentam dificuldades, pelos filhos que estão perdidos e pelas comunidades que precisam de Deus. Essa visão amplia meu chamado, transformando minha oração em uma força que abençoa além do meu lar. Assim, comprometo-me a orar diariamente com propósito, confiando que Deus ouvirá e responderá de acordo com sua vontade perfeita. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like agora, compartilhe com uma mãe que precisa de encorajamento e inscreva-se no canal para mais conteúdos que edificam sua fé.
Nos comentários, escreva Amém ou compartilhe como a oração tem transformado sua vida. Não saia sem assistir até o final. Há uma surpresa especial esperando por você. Que Deus abençoe sua família e fortaleça sua jornada de fé.